aí, será que a promo do CM Punk é chute mesmo? Será que a WWE tá batendo de frente com a TKO? Isso e muitos outros assuntos nós iremos debater no vídeo de hoje, que é o nosso clássico Sincerão da Galera, onde a gente vai comentar sobre os comentários de vocês no vídeo resumo do último Monday Night Raw. Então, se vocês quiserem saber a minha opinião sobre as reações de vocês e sobre tudo que tá rolando na WWE, assista esse vídeo do começo ao fim, porque vai que você apareceu no vídeo, né? E também não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal, em especial, senta o dedo no like para divulgar o nosso vídeo para mais pessoas. Isso é muito importante, o algoritmo ele força a distribuição dos vídeos quando vocês clicam no like. Então, se a gente tem tido uma média de 12, 15% de like em cada vídeo. Se a gente chegar a 40, 50%, esse vídeo vai ser muito mais divulgado. Não é muito difícil, é só clicar aqui embaixo, é de graça e você vai dar dando essa moral pro tiozão, beleza? Então vem com a gente, vamos embora para mais um Sincerão da Galera. Vamos começar com o Rian Lopes, que vai falar sobre a luta do Rey Mysterio, que vai lutar pelo Campeonato Intercontinental, mas ele também vai falar sobre o Punk. Ele disse o seguinte: gostei muito do show, tiozão, e achei muito mais legal o Rey nessa luta pelo título, que acho seriamente que ele pode vencer, do que ser aposentado pelo Gunther na WrestleMania. E digo mais, tiozão, mesmo meu lutador favorito sendo o Roman, essa foi a primeira vez que eu curti o CM Punk. Olha, é interessante porque muita gente que viu o CM Punk só agora, né, que ele voltou desde lá de longa data, não tinha noção do que o CM Punk poderia realmente fazer com o microfone nas mãos. Teve uma palhinha ali quando o Punk veio de Doctor of Punkonomics lá no SmackDown antes do Night of Champions do ano passado, mas ainda não tinha a verdadeira noção do que o Punk pode ser quando realmente libera o microfone na mão dele. E, cara, ele mostrou ontem que ele realmente é o melhor no microfone no mundo. Acho que não tem comparação, isso aí é indiscutível. No microfone, o CM Punk é o melhor lutador do mundo, tá? Agora, a grande questão é que para poder compensar isso no ringue é um problema, porque ele tá cansado, a gente sabe disso. Mas com certeza a promo dele foi o que carregou o show, deu o tom inicial do show. Assim, tem muita gente quando a gente tava na live falou, cara, o show já é 5 estrelas, é nota 10 logo de cara, né? Porque realmente há muito tempo a gente não via uma promo tão carregada de emoções. E olha que a gente teve a promo do Corey na sexta-feira, que foi bem semelhante. Dito isso, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Rey na luta pelo Campeonato Intercontinental. Eu não me importo, mas que eu gostaria de ver uma luta do Gunther com o Rey pela aposentadoria do Rey seria interessante pela aquela coisa, né? Será que o Rey vai perder mesmo? Será que ele vai tirar a máscara, apesar da gente já conhecer o rosto dele, né? E tudo mais? Seria muito legal, muito interessante de ver, mas eu particularmente preferiria Gunther e Rey, mas não me incomodo com ele estar indo para o Campeonato Intercontinental. Agora, mantendo a conversa na linha da promo do CM Punk, o nosso queridíssimo Lion, ele disse o seguinte: tiozão, essa pipe bomb do Punk me fez pensar umas coisas. Se não for o work, será que os planos do Royal Rumble masculino não seriam outros, mas a TKO, entre parênteses The Rock, fez com que eles estivessem sendo mudados porque o Roman foi literalmente jogado no combate? Porque ele bateu bastante na tecla do que você está aqui por causa do primo. Cara, pode ser, tá? Eu não sei se realmente aconteceu do The Rock meter o bedelho e lá nas entrelinhas convencer a WWE a botar o Roman Reigns no main event. Mas, assim, já tínhamos notícias de longa data de que o possível main event da WrestleMania seria Roman Reigns e Cody Rhodes. Então a WWE já estava planejando para o Roman fazer o main event do show. Apenas mudou o adversário. Em vez de ser o Cody, acabaram botando o Punk. E assim, particularmente, eu acho que por mais que o The Rock tenha tido influência no começo da carreira do Roman, e a gente não tem certeza disso, porque na época ele não era chairman da TKO, quando o Roman começou a fazer sucesso, a verdade é que o Roman hoje é uma das maiores estrelas da WWE, isso é inegável, né? O cara é um astro de Hollywood, está começando a carreira lá, começando a engrenar a carreira lá, mas está crescendo. Então eu acho que faz sentido colocarem ele no main event, por mais que tenha sido jogado. Agora, que pode ter tido uma influenciazinha assim ali no criativo, uma ideiazinha, fala assim, pô, bota o Roman é o cara, não sei o que. Pode ter tido. Não sei se foi forçado. Eu acho que o Punk fez a referência com o fato de que o Roman, no início da carreira,
ele foi mega forçado pela companhia. Se a gente lembrar do Royal Rumble de 2015, ele venceu o primeiro Royal Rumble dele, aquele que ele foi mega vaiado, porque o Daniel Bryan não entrou na luta. Na verdade, ele entrou, mas foi eliminado rápido. O The Rock ele foi para levantar a mão do Roman Reigns e o pessoal continuou vaiando, inclusive vaiou o The Rock. Então eu acho que essa foi a referência do Punk, foi o fato de que o The Rock deu o porrão inicial pro Roman quando ele estava começando na companhia, né? Apesar de ele ter começado em 2012, ele realmente só se torna o cara da companhia a partir de 2015, que é quando eles começam a forçar o Roman goela abaixo do público, tá? Então acho que a referência dele foi essa. A sua hipótese é possível, plausível, mas não acho que tenha sido esse o caso. Agora o Marcos Mazo vai chegar e vai fazer o seguinte comentário a respeito da parte da promo do Punk e dos ingressos. Minha primeira mensagem em vídeo de comentário. Seja muito bem-vindo. Será que a TKO não percebeu que fez caca colocando o preço da WrestleMania lá em cima e resolveu arrumar? Mas ao invés de apenas soltar um "foi mal, galera, estávamos doidões, estamos abaixando os preços", eles não sentaram com o criativo da WWE para criar uma storyline que levasse a isso? Bom, eu não sei se eles sentaram com a WWE para criar a storyline, mas se toda essa confusão for kayfabe, e não parece que seja, pode ser que na conversa entre as duas empresas a WWE tenha proposto essa saída, né? Chegar para TKO e falar, olha, nós vamos criar uma storyline, nós vamos botar todo mundo contra vocês, vocês vão baixar os ingressos, e aí vocês vão meio que sair por cima porque vocês ouviram os apelos do povo. É melhor do que simplesmente vocês baixarem o valor dos ingressos do nada. Pelo menos dá uma sensação de que o público conquistou algo ao forçar a queda do valor dos ingressos. É possível? É possível. É plausível? É plausível. Eu acho que é o fato? Não sei. Porque até agora, tudo que estão falando é que a promo do Pat McAfee foi chute, foi a Vera, a promo do Cody Rhodes foi a Vera, e até agora estão falando que a promo do CM Punk foi a Vera também, tá? Então, se a promo foi a Vera, significa que chegaram pro Punk e falaram, ó, meu irmão, o microfone é seu, fica à vontade. E o Punk chegou lá, meu irmão, e botou na mesa e mandou medir. Quando ele falou que era para baixar os preços. Eu acho que tanto a atitude do Cody Rhodes quanto a atitude do CM Punk foi a seguinte: meu irmão, nós somos os caras aqui. Vocês dependem da gente pra gente botar pessoas nas arenas. Então, a gente vai começar a exigir de vocês um mínimo de consideração com os fãs que vão para as arenas, baixando o valor dos ingressos, tá? Eu acho que é isso que pode estar acontecendo, tá? Mas se for kayfabe 2.0 ou 99.0, como colocaram num comentário aí, então pode ser que sim, as companhias tenham sentado e falar, ó, vamos criar essa historinha aqui, forçar teoricamente vocês a baixarem os preços e aí sai todo mundo de boa. E no final das contas o Triple H sai de herói, né? O pessoal tava comentando que ontem no X, depois da promo do CM Punk, o pessoal começou a ficar do lado do Triple H de novo. Né, o pessoal que estava vilanizando o Triple H em toda essa situação do criativo da WWE, o pessoal começou a falar assim, ó, peraí, nem todos os problemas da WWE são culpa do Triple H, coisa que eu já tô falando aqui há meses e meses e meses, mas o pessoal só sabe dizer que eu passo pano na WWE, que eu sou advogado da WWE, e agora aqui o CM Punk vai lá e manda a real, aí todo mundo fala, não, é verdade, o Triple H não tem culpa de nada. Eu tô falando há meses e ninguém me ouve, mas enfim. Daniel Bessa vai trazer um comentário sobre agora Finn Balor. Vamos deixar um pouquinho o CM Punk de lado, vamos falar do restante do show, que também foi muito legal. E ele vai fazer o seguinte comentário: tiozão, esse show foi muito bom, tenho tantas coisas para comentar, mas quero falar de uma coisa especificamente, que eu fiquei muito hypado, que foi o vídeo do Finn Balor, que com certeza vai trazer o Demon na WrestleMania. Não quero me iludir, mas não tem como a WWE não trazer depois de ontem. Dito isso, tenho certeza que o Dominic não tem chance de vencer o Finn como o Demon. E se vier, o estádio vai vir abaixo. Tá, olha só. Ficou muito claro naquela promo de bastidores do Finn Balor, quando ele fala que o Dominic despertou nele algo, né? Que ele estava falando do Demon. E faz todo sentido, porque o Dominic e o J.J. McDonagh estraçalharam com o Finn no ringue. Então faz sentido que ele tenha despertado aquela coisa, aquela persona dele do Demon para poder vir pro ringue. E, meu irmão, eu acho que se vier o Demon Balor pro ringue, é game over. É game over. Não tem, é zero chance do Dominic vencer. Eu já achava que o Finn Balor ia ganhar a luta, tá? Agora, meu irmão, é zero chance do Dominic vencer.
Eu adoraria que eles botassem o título do Mega Campeonato da AAA em jogo, só para ver o Finn Balor ganhando, tirando esse título do Dominic. Mas não vai acontecer, vai ser só Finn Balor e Dominic direto, então vai ser muito interessante ver como é que eles vão resolver essa situação, mas com certeza se o Finn Balor vier como Demon, e parece que ele vai vir, com certeza é 100% de chances, 200% de chances que o Finn Balor vai vencer. Agora o Breno Sinarella vai fazer um comentário sobre a confusão lá da Liv Morgan com a Stephanie Vaquer. Ele vai dizer o seguinte: tiozão, parece que se tinha alguma dúvida da luta da Vaquer na WrestleMania, elas sumiram. Ela perdeu o título nesse Raw. Inclusive, não duvido que essa luta seja uma squash da Liv Morgan. Ou pior, uma derrota ridícula da Vaquer, só pra fazer ela sumir e ir pra casinha de cachorro, tal como a Tiffany Stratton. Cara, eu tô tentando entender por que que ela iria pra casinha de cachorro, assim, porque na minha cabeça ela não fez nada que merecesse isso. A única coisa que ela fez e que ficou bem bizarro foi que a Stephanie jogou a Liv Morgan na televisão com um pouquinho de força. E tem na comunidade no canal, né, a foto da testa da Liv Morgan. A Liv Morgan tá com um ovo deste tamanho, né, por conta da cabeçada que ela deu na televisão. Aquela cabeçada foi algo medonho. Não sei nem como ela não tá com uma concussão. Se fosse por causa disso, até a Stephanie poderia realmente parar na casinha de cachorro, mas eu não acho que vai acontecer. Aliás, eu espero que esse galo na cabeça da Liv Morgan diminua até a WrestleMania, senão é capaz até de essa luta não rolar, tá? A gente tem que ficar de olho nisso. Ficou muito feio e muito grande o galo na cabeça da Liv Morgan. Agora, se realmente, assim, se não tiver nenhuma treta no próximo SmackDown, né, no próximo Raw, né, o Raw da semana que vem, que vai ser o último antes da WrestleMania, que a Liv Morgan saia por cima, eu acho que ela vence, mas eu já achava que ela ia vencer antes dessa treta toda, tá? A vitória da Liv Morgan sobre a Stephanie era uma vitória relativamente garantida, assim, das lutas da WrestleMania era uma das que tinha um resultado mais certo. Agora a gente precisa ver se esse negócio que surgiu na cabeça dela não vai impedir a luta. A gente tem que ficar ligado aí nas notícias, porque o negócio ficou feio mesmo. Agora o Guilherme Porto vai fazer um comentário sobre a luta de trios, né? Aquela luta do iShowSpeed e da Division contra os Usos e o LA Knight. E ele vai dizer que não gostou muito não. Tiozão, não sei você, mas me incomodou muito a realização dessa luta de trios. Não digo isso por causa da iShowSpeed, mas sim porque eu queria ver a Division defendendo esse título. Pô, cara, mas os caras acabaram de ganhar o título. Deixa o título ficar um pouquinho no ombro deles, entendeu? Assim, eu entendo o seu comentário, tá? Eu entendo o seu desejo de ver esse título ser defendido na WrestleMania, mas nem todo título precisa ser defendido na WrestleMania. E se isso servir pra gente ter o LA Knight no show, que é um lutador que merece estar na WrestleMania e que tava sem luta, eu não vejo problema nenhum. Tá? A gente já vai comentar sobre o iShowSpeed especificamente, mas eu particularmente não vejo nenhum problema não, tá? Eu entendo a sua frustração, eu particularmente acho que poderiam fazer uma luta com várias duplas do Monday Night Raw, mas a gente não vai ter. Inclusive, é importante a gente ressaltar que a gente não tem luta pelo título de duplas nem do Raw, nem do SmackDown. Né, o título do SmackDown tá na mão do Damian Priest e do R-Truth e não tem nenhuma informação de luta pelo título deles na WrestleMania. Então a gente pode ficar sem a divisão de duplas do SmackDown de novo na WrestleMania. A gente tem que aguardar para ver essa situação. Agora o Rodrigo vai fazer um comentário sobre a luta pelo Campeonato Intercontinental. Cara, eu não duvido que a Ladder Match pelo IC vai ser um lutão, mas na moral, o Rusev e JD no combate, as vagas deles deveriam ser do Kofi Kingston e do Grande Americano. Acho que faria muito mais sentido. Dito isso, muito massa que o Rey Mysterio vai estar na luta. Só consegui enxergar 3 vencedores para esse combate: Penta, Devon ou o próprio Rey. Bom, eu concordo contigo, eu acho que o Kofi Kingston e o El Grande Americano poderiam estar nessa luta. Eu não vejo problema de adicionar mais 2 e fazer uma luta com 8 lutadores. Já teve luta de 8 lutadores de escada no passado pelo título intercontinental. Tá? Então, já teve pela maleta do Money in the Bank também, não seria um grande problema não. Eu acho que vai ser uma luta espetacular. Eu acho que ela tem potencial de roubar uma das noites, assim como uma luta de extrema qualidade. E dentre os lutadores que você botou que podem vencer, a minha aposta tá no Devon Evans, por um simples detalhe. O Michael Cole falou na transmissão que se o Devon Evans vencer, ele vai ser o lutador mais jovem a ser campeão de simples na WWE. Cara, quando ele falou isso, eu falei, pronto, a jornada de herói do Devon Evans está pronta na nossa frente, está prontinha. Tá? Eu acho que o Devon
Ele tá sendo mega hypado pela companhia. Ele é um lutador alto, veloz, extremamente ágil e pula muito alto. Então ele é praticamente tudo o que a WWE gostaria de ter nas mãos. Então eu acho que sim, o Giovanni é mega favorito, na minha opinião. Depois dele eu vejo o Pinta, tá? Para manter o título, tá? Manter o hype. Eu não acho que o Rey Mysterio ganhe esse título intercontinental aqui, não. A única desculpa que eu veria para ele ganhar esse título seria se lá na frente fossem fazer uma luta do Rey contra o Dominique, de repente, de cabelo versus máscara e título, alguma coisa assim, tá? Mas eu acho que até uma luta Rey e Dominique cabelo versus máscara nem precisa necessariamente do título ser envolvido. Agora o Guilherme Fernandes vai fazer um comentário sobre o iShow Speed especificamente. Ele vai dizer o seguinte: tiozão, eu quero falar sobre Speed. Meu Deus do céu, olha o ponto que chegamos. Um streamer lutando e jogando fora lutadores incríveis. Cada dia só piora. Pois é, né, cara? É essa coisa da WWE ficar apostando em gente da internet não faz o menor sentido, né? Alguns anos atrás eles apostaram num cidadão que é youtuber e o cara tem podcast e assim, pô, não dá pra entender como é que aquele tal de Logan Paul resolveu aparecer na WWE. Mas é aquele negócio, né, cara? Acabou dando certo, né? Não vou dizer que vai dar certo com a Show Speed, eu não tô dizendo que ele vai seguir a carreira que o Logan Paul seguiu, não. Tá? Até não parece ser o caso, ele é até bem mais franzino do que o Logan. Mas, meu irmão, assim, vamos dar uma chance pro cara, assim. Tem tempo, tem espaço na WrestleMania, tem um monte de lutador fora? Tem, com certeza. Mas eu não consigo ver ninguém pra entrar nesse espaço. Entendeu? Ninguém que tivesse envolvido nessa história. Eles teriam que ter trazido alguém mais pra se envolver na história. Não me incomodo, não. Sinceramente, eu vou até me divertir, porque o Speed é muito divertido, né, no ringue, né? As feições dele, as caras dele são muito divertidas. Então, um pouquinho de comédia na WrestleMania também é bom, né? Aliás, eu tô torcendo pra que Danhausen apareça na WrestleMania. Se o Danhausen não aparecer na WrestleMania, eu quito a WWE na hora. Agora, o Leonardo vai fazer um comentário justamente sobre os lutadores que estão fora da WrestleMania. Vamos ver se na lista tem alguém que poderia estar no lugar do Danhausen. Tá massa esse card da WrestleMania, porém Tiffany, Julia, Carmelo, Dragon 9, Aleister Black, Matt Cardona, Raquel Rodrigues, Roxane, Io Sky, Kabuki Warriors, Motor City Machine Guns, etc. Sem luta na WrestleMania é sacanagem. Espero que resolvam algo nesse próximo SmackDown e adicionem mais alguma luta com algum desses lutadores ou lutadoras. Eu vou deixar aqui na tela a mensagem só pra gente ver a lista dos lutadores, tá? Tiffany Stratton, Julia, essas duas possivelmente vão se enfrentar, eu não duvido que seja no SmackDown antes da WrestleMania. Carmelo Reis e Dragunov. Talvez entre. Eu tô esperando aqui que a WWE mude de ideia e coloquem esses dois na luta pelo campeonato dos Estados Unidos. Mas tá parecendo que talvez tenha só um showcase deles no SmackDown também. Aleister Black, Matt Cardona. Também acho que não vão aparecer, devem ter alguma coisa no SmackDown antes da WrestleMania. Raquel Rodrigues, Roxane Perez. Bom, essas duas aí vão se meter na storyline da Liv com a Stephanie. Elas não vão lutar, mas vão estar lá presentes. Io Sky, bom, deve enfrentar Asuka. Essa luta ainda vai ser confirmada, mas eu acho que vai ser confirmada no SmackDown. Io Sky e Asuka pela posse da Kairi Sane. E aí as Kabuki Warriors entram. Motor City Machine Guns, bom, esses aí, meu amigo, só se fizessem uma mega luta de duplas do SmackDown, aí poderiam botar o Fraxon também e tudo mais, tá? Como você reparou aqui, nenhum desses nomes é do Monday Night Raw, dos homens, né? Todos eles são do SmackDown. O SmackDown tá mais carente de luta pra colocar lutador do que no Monday Night Raw. A maioria dos lutadores assim que a gente pensa, pô, esse cara precisa estar na WrestleMania, vão estar, de alguma forma. Né? E a luta de escadas pelo título intercontinental ajudou um pouco nisso. Quem tá faltando aí são os americanos, né? O El Grande Americano e o El Grande Americano original. Esses dois realmente estão ausentes, é uma grande ausência desses dois, além dos dois americanos, do Raya e do Bravo. Esses quatro seria divertido de ter eles na WrestleMania. Não acho que vai ter. Talvez eles apareçam, né, sei lá, no Raw da WrestleMania, alguma coisa, tá? Mas dito isso, eu acho que ali no lugar do iShow Speed eu não consigo ver ninguém que pudesse realmente aparecer, sinceramente. Se vocês têm algum nome aí que vocês acham que poderia estar no lugar do iShow Speed, bota aqui nos comentários. Eu quero saber a opinião de vocês. Não vale botar Otis e Tozawa não, porque ninguém merece esses dois, tá? Agora o Paulo dos Santos vai fazer um comentário sobre o Gunther, né? E o favor dele, né? Ele vai dizer o seguinte: o favor do Gunther claramente será, pelo amor de Deus, fala pro criativo me bucar mais
e colocaram umas histórias maneiras. Pô, cara, o Gunther aposentou o John Cena, aposentou o AJ Styles, destruiu o Dragon Lee e ia aposentar o Rey Mysterio, mas o cara contundiu, né? E agora foi colocado nessa storyline com o Seth Rollins aí, podendo se envolver com o Paul Heyman. Não sei se, pô, eu não acho o Gunther um Paul Heyman guy, sinceramente, mas enfim, é, eu acho que tá divertido. Tá meio aleatório, mas o Gunther falou o seguinte, olha, tem uma história, tem uma situação que torna essa história pessoal pra mim. Ele não disse o que que é. A gente ainda não sabe. A gente vai descobrir isso na próxima semana. O que que fez o Gunther atacar o Seth Rollins que seja algo pessoal? A gente vai descobrir. Não sabemos. Mas vale a pena a gente ficar ligado para ver de onde que eles vão tirar história aí para cobrir esse buraco. E a Ellen vai chegar e vai falar o seguinte: boa tarde, tio. Olha que essa história do Paul Heyman dever um favor pro Gunther vai culminar na aposentadoria do Brock Lesnar. Muita gente comentou isso, tá? A Ellen, ela apenas trouxe, foi apenas uma das pessoas que trouxe essa ideia, essa noção de que o favor que o Gunther vai pedir é para enfrentar o Brock Lesnar no SummerSlam, tá? Para aposentar o Brock. É uma história possível? É até bem plausível, tá? Mas eu vou trazer uma outra situação para vocês, tá? É possível que o Gunther peça de favor para o Paul Heyman que o Bron Breakker esteja à disposição caso ele entre em apuros na luta, tá? Então, caso o Seth Rollins cause problemas para o Gunther, o Bron Breakker seria acionado e ele entraria para devastar o Seth Rollins e garantir a vitória do Gunther, garantindo assim o seu legado na WrestleMania. Mas eu acho que ainda a gente precisa saber qual é essa história pessoal do Gunther com o Seth Rollins para a gente entender se realmente esse favor vai ser o Bron Breakker, considerando que é bem provável que o Bron volte na WrestleMania e ataque o Seth Rollins, causando a derrota dele, tá? Ele não teve a luta do Seth com o Bron, mas tem tudo tá indicando que o Bron vai voltar na WrestleMania, tá? Então vamos aguardar, mas eu acho que é um dos retornos assim mais fáceis da gente prever é o retorno do Bron Breakker na WrestleMania. O Rodrigo trouxe um outro comentário interessante, por isso que eu falo para vocês mandarem mais de um, tá? Mandar um comentário por tópico, porque às vezes eu aproveito mais de um comentário de vocês, porque é um tópico interessante que pouca gente comentou. E o Rodrigo foi um dos poucos, se não me engano, o único, talvez, ou um dos poucos que falou dessa storyline aqui. Pô, velho, que segmento interessante o da Jade destruindo a Io. Pegada vilã dessas cruéis, daquelas cruéis de cinema, onde os capangas seguram a protagonista e fazem ele ver o ente querido se dando mal. Apesar de tudo isso, acho que esse resultado sim tá muito óbvio, a Rhea vai vencer a Jade. De trás para frente, Rodrigo, sim, a Rhea vai vencer a Jade, também é um dos resultados mais garantidos que a gente tem no WrestleMania. É bem provável que os dois títulos femininos troquem de mãos. Agora, com relação à storyline, sim, essa história de você pegar um mocinho e você atacar o vilão, atacar uma pessoa associada ao mocinho na frente dele, nossa, isso tá muito batido, isso em vários filmes você tem. Eu me lembro agora de uma animação do Rango, né? Que o Rango ele vê a namoradinha dele sendo levada embora pelos capangas, e aí ele cospe uma bala, ele tá sendo afogado, né? Ele cospe uma bala no aquário em que ele tá, e a bala quebra o aquário e faz a água vazar. Então, assim, é muito interessante a gente ver. Tem muito filme que isso acontece. Né, que você tem um mocinho e aí tem uma pessoa associada ao mocinho que tá ali com os vilões e o mocinho tem que se virar para poder ir atrás. É um arquétipo que acontece em vários filmes, geralmente nas jornadas de herói aparecem isso. E vale lembrar que no ano passado eles já utilizaram dessa storyline quando o Gunther acorrentou o Jey Uso nas cordas e espancou o Jimmy Uso na frente dele. Né? Então isso já aconteceu também. Lá atrás, o Randy Orton beijando a Stephanie McMahon caída no ringue depois de um RKO na cara do Triple H, que também estava acorrentado nas cordas. Isso já rolou várias vezes na WWE, tá? Mas sempre que acontece, acaba trazendo uma carga emocional maior. E eu acho que a Rhea atuou muito bem. O desespero dela tentando se libertar das cordas, enquanto a Mitinha Bifeb prendiam ela. E a Jade Cargill brutalizava com a Io Sky no meio do ringue. Eu acho que foi muito legal, traz uma pegada mais pessoal e mais emocional para a luta e com certeza torna ela mais interessante do que a gente estava vendo. Aliás,
A ideia de botar Bifeb e Mitin junto com a Jade Cargill a cada dia que passa se torna mais acertada, porque acaba fazendo com que a Jade se torne muito mais perigosa do que simplesmente ela ir na base da força bruta. Agora vamos fazer um comentário sobre WWE TKO. Esse relacionamento aí, muitas pessoas comentaram sobre isso, trouxeram as suas hipóteses. O DMTR e o Juan Botafogo trouxeram comentários sobre isso. O DM falou o seguinte: eu sei que a WWE TKO tem muitos contratos para emitir os shows nas emissoras dos países da América do Norte, por isso, quantos os segmentos atrasam, eles cortam parte do final do show, mas não faz sentido cortarem a jossa do main event dos shows. Ele está reclamando do fato do show ter sido cortado, a confusão do Oba e do Brock ter sido cortada antes do final, no show de segunda-feira. E o Juan vai dizer o seguinte: eu me incomodo com a falta de administração da WWE com o tempo há muito tempo. Não é de agora que o show estoura. Aliás, o Raw sempre acabava com mais de 5 minutos antes da estrada para WrestleMania. O Juan ele lembrou de uma coisa interessante aqui, tá? No final do ano passado e no início do ano, a gente teve uns Monday Night Raws aí que terminaram com 2 horas e 20, 2 horas e 23. E além disso, nós tivemos shows no passado na Netflix que terminaram com 2 horas e 45, 2 horas e 40. Eles fizeram esses estouros de tempo no passado, tá? Eles têm um pouco mais de liberdade, ou tinham um pouco mais de liberdade no Raw, porque o show é no Netflix, não é na TV a cabo. Mas por isso que me surpreendeu eles terem cortado o final do main event, né? Que foi a pancadaria do Brock e do Oba. Eu já começo a pensar que isso pode ter sido planejado, tá? Para deixar aquela sensação de caraca, meu irmão, eles não mostraram tudo, a gente precisa esperar para ver algo mais. E é por isso que eu acho que eles ainda não soltaram os lutadores. Muita gente falou isso, poxa, eu fiquei assim, foi uma pena a gente não ver os lutadores vindo dos bastidores para separar esses dois. Eu acho que isso finalmente vai acontecer na semana que vem, no último Raw antes da WrestleMania. Porque aí é o último momento antes do show. E eu acho que esses dois eles vão estraçalhar com os oficiais. E aí dessa vez o Adam Pearce vai pedir pro roster inteiro vir pro ringue. Que aí sim, cara, vai ser aquele pega pra capar, assim, incrível. E aí eu acho que nessa confusão toda, várias fields que vão rolar na WrestleMania vão acabar aparecendo. Lutadores que vão lutar na WrestleMania vão se engalfinhar. Vai ser algo antológico, tá? Eu já tô prevendo isso semana que vem. Tá? Por exemplo, o Roman vai estar na semana que vem, tá confirmado que ele vai estar no Raw na semana que vem, então Punk e o Roman podem se engafiar nessa história, Usos e Division podem se engafiar nessa história, Liv Morgan e Stephanie Vaquer podem se engafiar nessa história, Rio podem se engafiar nessa história com as Irresistible Forces, com a com a Jade Cargill, Team Bifeb, todas essas tretas podem acabar explodindo durante esse segmento. Então vamos aguardar. Eu acho que vai ser um Monday Night Raw muito interessante da semana que vem. Mas, com relação ao tempo, realmente a WWE precisa prestar atenção. Tá? Alguma coisa está acontecendo, eles estão meio relaxados. Eles estão cortando das lutas em vez de cortar dos comerciais. E sendo que muitos dos comerciais são comerciais próprios da WWE. É vinheta de dançarina dançando, vinheta da cena de Las Vegas falando dos ingressos à venda, ou do WWE World. Cara, inútil isso. Isso é inútil. Isso aí poderia ser passado no comercial, entendeu? E não, eles botam no comercial algumas entrevistas que até é legal, mas essas coisas que poderiam ficar no comercial eles acabam não passando. Sinceramente, é um absurdo. E realmente não faz o menor sentido. Lembra que eu falei que se vocês mandarem mais do que um comentário, vocês podem aparecer mais de uma vez no show? Pois é, o Rodrigo vai pedir música no Fantástico, porque ele mandou 3 comentários legais. E o terceiro vai falar sobre o Obafemi e Brock Lesnar. Ele vai dizer o seguinte: André, só tem uma coisa a dizer, se a luta do Obafemi e Brock Lesnar não estiver sendo planejada para ser uma squash, ela tem que ser o main event da noite 1. É a melhor de todas que tem sido construída para essa WrestleMania 42. Deem 15 minutos pro Lesnar e pro Oba, e eu tenho certeza que poderemos ter uma das melhores lutas de 2 powerhouses da história. Vejo eles muito envolvidos para entregar coisa boa para os fãs. Olha, realmente parece que o Brock deu uma acordada e tá querendo mostrar serviço nesse finalzinho de carreira dele. Ele teve uma fase muito preguiçosa. Eu tô na esperança de que essa luta seria boa, tá? Eu tava até realmente apostando que ela poderia ser o main event da noite 1. Foi confirmado que Cody e Randy vão ser o main event da noite 1, mas também foi confirmado, e aí é que é o desespero, que Obafemi e Brock Lesnar, na verdade, vai acontecer naquele horário gratuito, na primeira hora da WrestleMania que vai passar na ESPN. E isso me deixou preocupado. Quando eu mandei a notícia hoje, e que eu falei que, poxa, a WWE
cavou o fundo do poço e tudo mais por botar essa luta na primeira hora, o pessoal não entendeu e falou, poxa, mas qual é o problema dessa luta ser disponibilizada de graça? Bom, primeiro que ela vai ser disponibilizada de graça só nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente vai ver o show inteiro na Netflix. É só nos Estados Unidos que a primeira hora vai ser de graça na ESPN, porque você tem que pagar a TV a cabo. A grande questão aqui é que, pelo fato dessa luta ser na primeira hora, a possibilidade de ela ter um horário curto para poder o show caber direitinho nos horários e eles ficarem fazendo entrevistinha e ficarem fazendo aquelas chamadas para ação para que o pessoal assine o aplicativo, é gigantesca, tá? Essa primeira hora de graça na ESPN vai ser lotada de promo para fazer a galera assinar o ESPN Unlimited. E isso vai sacrificar a qualidade das lutas. E nos 2 dias, tanto na noite 1 quanto na noite 2, vão ser 2 lutas nessa primeira hora. Então isso me preocupa muito, porque tudo leva a crer que essas 2 lutas nos 2 shows não vão ter muito tempo. Possivelmente no máximo, estourando 10 minutos, por causa das entradas dos lutadores que vai ter rampa grande. Então, meu amigo, se prepara. Essa luta, ela pode vir a decepcionar. Tudo por conta da WWE e possivelmente pedido da ESPN e da TKO para botar essa luta logo de cara no show. Inclusive, eu acho que ela vai abrir. Eu acho que ela tá na noite 2 da WrestleMania. Ela deve abrir a noite 2 da WrestleMania. Agora, o Hugo vai falar um comentário, né, exatamente sobre o corte do final do show. Ele vai dizer o seguinte: eu acho que o término do show dessa forma foi de propósito, tiozão. Acho que pode ter sido mais uma indireta da WWE para a TKO por causa da quantidade de comerciais e patrocínios que a TKO obriga a WWE a colocar no show. Então, cara, nem tudo a TKO obriga a WWE a fazer, tá? A gente precisa ressaltar isso. Eu acho que o que a WWE tem feito esse tempo todo é se esforçar ao máximo para vender os ingressos que a TKO claramente majorou propositalmente o valor. A TKO manda na WWE. Então ela está operando da seguinte forma: eu vou aumentar de qualquer forma o lucro na WrestleMania, jogando os ingressos até a demanda não aguentar. Se virem para vender os ingressos, eu vou botar uma meta para cima de vocês têm que vender, senão cabeças vão rolar. E eles devem estar nessa pressão há meses, sabendo que eles estavam com uma batata quente nas mãos, considerando que eles sabiam que a demanda não ia alcançar a oferta, né? Que o preço estava muito caro e as pessoas não iriam comprar, tá? Eles com certeza têm estudos estatísticos, estudos de outros shows, em que outros PLEs que eles não conseguiram lotar, eles sabem disso, eles têm esses estudos na mão, mas a TKO não quer saber, ela quer o lucro pelo lucro. Então, essa que é a verdade. A WWE, então, ela acaba sendo forçada a, de todas as formas, ficar empurrando para as pessoas para comprarem os ingressos. Se eles já tivessem vendido esses ingressos lá atrás, que nem ia acontecer ano passado, que os ingressos da WrestleMania acabavam em questões de minutos, cara, a WWE não tava com essa montoeira de comercial. Não tava mesmo. Eles estavam focando nas lutas. Só que eles têm que ficar agora o tempo todo tentando empurrar ingresso, considerando que a TKO quebrou com eles, tá? Então, assim, pode ser, pode ter sido proposital? Pode, mas eu acho improvável. Eu acho que a WWE simplesmente se perdeu porque tá tão desesperada tentando vender ingresso para a WrestleMania que tá encalhado que acabou estourando o tempo do show. E aí, se a gente for considerar tudo o que aconteceu no show, é provável que o que tenha causado o show a estourar lá no final tenha sido a promo do CM Punk logo no começo, porque a promo foi longa. E eu acho que, pelo fato de terem mandado ele falar o que ele quisesse, ele acabou indo longe e isso pode ter impactado o restante do show. A gente já viu no Unreal isso. Quando um segmento vai longe, cara, os outros têm que sair sendo cortados. E, cara, os vídeos de comerciais já tá tudo gravado. Então, aonde que eles têm que tirar tempo? Nas lutas, infelizmente. Teve luta que pareceu que terminou meio estranho, tá? Enfim, o Sed Nagato vai fazer o último comentário, que é o comentário engraçadinho da semana, né? Do Monday Night Raw, que nem é tão engraçadinho assim, mas faz a gente pensar. Ele diz o seguinte: se o Luva de Pedreiro tivesse aparecido para salvar o Speed nesse show, seria cinema. Realmente, se tivesse aparecido Luva de Pedreiro lá, primeiro, seria brasileiro, então a galera iria à loucura aqui no Brasil, e eu não duvido nada que a quantidade de pessoas que iriam querer assinar a WrestleMania para ver o Luva de Pedreiro no show ia ser gigantesca. Dito isso,
se de alguma forma ele se envolvesse nessa situação, seria mágico pro nicho da luta livre no Brasil, porque o cara, ele tem um following gigantesco, né? Ele tem um número de seguidores muito grande. Então, se ele se metesse nessa situação junto com a Show Speed, com certeza muitos brasileiros talvez voltassem a acompanhar a luta livre e aí a gente teria um boom, quem sabe, né? De fãs de luta livre aqui no Brasil. Lembrando que, por exemplo, o Mike Santana foi levado para WrestleMania no ano passado. Se o Luva de Pedreiro mostrasse interesse, quem sabe a Netflix não levasse ele, né? Eu sou muito pequenininho, eu nunca vou ser levado pela Netflix, né? Para isso eu vou ter que vou ter que ralar muito para conseguir chegar no nível dessa galera. Mas o Luva de Pedreiro eu acho que teria um cartaz sim para poder chamar a atenção do povo aí para WrestleMania, beleza? Bom, esse foi o nosso Sincerão da Galera dessa semana. Muito obrigado a todos que têm comentado nos vídeos. Vocês estão comentando tão rápido que eu consigo material muito cedo para os shows. Então, quanto mais rápido vocês colocarem seus comentários, melhor. Porque vocês garantem uma chance de aparecerem no vídeo, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência. Não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Deixe o seu hype e, acima de tudo, assista em maratona os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Vou deixar umas opções aqui na tela para vocês. Desde já, meu muito obrigado pela audiência. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.